que Marx e Engels vão propor aqui, portanto, na verdade, a revolução, a tomada do poder à força, né? E a abolição da propriedade privada, com a crítica aqui, todo o conteúdo daquilo que a burguesia apresentava era um conteúdo todo, né? Ele tece críticas à família burguesa, né? Até irônico nesse aspecto, fala de como os laços familiares do proletariado são rasgados e as crianças transformadas em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho, né? E propõe exatamente a necessidade de uma transformação revolucionária e que com isso pudesse construir uma nova alternativa de vida onde esse caráter exploratório fosse eliminado. Há uma frase aqui que essa não dá para passar sem falar, em que ele se refere sobre a produção intelectual. Ele diz: as acusações que se fazem contra os comunistas, do ponto de vista religioso, filosóficos, ideológicos, no geral, não merecem considerações pormenorizadas. O que é que ele vai dizer isso? Porque ele diz que as ideias, ele vai dizer, nos acusa os comunistas de querer destruir a família, de querer construir a comunidade de mulheres, né, de querer acabar com a propriedade. Ele vai dizer que ele demonstra a história das ideias será que a produção intelectual se transforma numa produção material. As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Portanto, aquilo que se apresenta como ideia que termina se tornando cultura e que é assimilada de uma maneira geral pelo povo é consequência da imposição das ideias da classe dominante. E o que isso propõe, portanto, como medidas a serem tomadas a partir do processo revolucionário da conquista do poder pelos comunistas. Expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança. O direito de herança é que perpetua a propriedade, né? Confisco da propriedade de todos os imigrados e sediciosos, centralização do crédito nas mãos do Estado, através de um Banco Nacional com capital estatal e monopólio, centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas, melhora das terras cultivadas, segundo o plano geral, trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura, organização conjunta da agricultura e da indústria, com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo, educação pública e gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje, integração da educação como produção material. Então, essas são as medidas tomadas. Boa parte delas passam a incorporar os programas e muitos partidos burgueses. Então, esses pontos, e que nós vemos aqui, que é exatamente um fortalecimento do poder do Estado, né? Paradoxalmente, né? Porque a sociedade comunista pressupõe a inexistência do Estado, e observa-se aqui que está apontando-se o fortalecimento do Estado. Mas isso vocês vão ver na análise do crítico ao programa de Frota, que ele vai apontar exatamente que a ditadura do proletariado é esse momento de transição do capitalismo para o comunismo. E o nome que se dá, isso é socialismo. Ou ele vai fazer referência a vários tipos de socialismo na época, que eu não vou entrar na discussão, tá? Para a gente poder avançar. Socialismo feudal, pequeno burguês, socialismo alemão, socialismo conservador,
socialismo utópico. Porque na medida que surgem movimentos que começam a defender pontualmente, né, e a ter determinadas bandeiras, e a incorporar trabalhadores, então outros movimentos vão surgir também. Falei para vocês aqui que várias dessas coisas aqui tem os problemas partidos portugueses, porque eles têm que incorporar isso para poder puxar o povo para o seu lado. Tá? Então, vários tipos de socialismo começam a surgir. Desses aí vai destacar um socialismo utópico. Mas faço uma crítica muito ferrenha a esse socialismo, porque não apresentam a forma com que vai se dar esse tipo de socialismo. E procura, de certa maneira, equilibrar as classes. É o tipo de socialismo bonzinho. Não se sabe como é que tem os montes aí, Socialismo democrático. Discussão sobre democracia é uma discussão boa, Mas a questão que Marx Engels coloca aqui é que é preciso que, para haver a transformação de modo de produção e para garantir a condição de uma sociedade mais justa, mais econômica, é preciso que se ponha abaixo uma classe dominante. E a classe dominante, qualquer que seja ela, em qualquer época, não vai jamais aceitar ser posta abaixo. Daí porque a única maneira que eles apresentam é o processo revolucionário. Veja, o Marx está falando isso no século XIX. Bom, primeira importância do Manifesto Comunista foi o século XIX, foi um século de intensas lutas revolucionárias, da burguesia retomando o poder e da luta do proletariado contra a burguesia, de revolução burguesa francesa e de revolução do proletariado contra a Comuna de Paris, de imposição dos impérios e de decadência desses impérios, de uma continuidade, alguns dizem segundo a Revolução Industrial. Eu considero a Revolução Industrial como um processo. Então eu vejo aí como uma nova etapa da Revolução Industrial. É burguesa, não deixou de ser burguesa. Então dá para ter uma, duas, três revoluções industriais que eram burguesas, a meu ver. Eu tenho no século XIX uma continuidade da Revolução Industrial mais séria, mais avançada, e com o advento, com o controle da ciência pela burguesia. Aí sim a burguesia passa a ter o controle da ciência. E é nesse turbulinho de movimentos, de manifestações, de transformações estruturais que Marx e Engels estão vivendo, de perseguições políticas, porque eles tinham que se deslocar continuamente de um país todo, porque eram perseguidos a depender de suas atuações políticas internamente, que quase sempre tinham atuações políticas destacadas, quase sempre tinha um jornal onde eles escreviam e expressavam abertamente suas ideias. E é nesse quadro de organização do movimento dos trabalhadores internacionalmente e do surgimento do movimento comunista internacional que o manifesto se torna um instrumento contundente, afiado de luta dos trabalhadores, do proletariado, dos comunistas em nível mundial. E é exatamente por isso que, a partir de então, a burguesia começa a perseguir incansavelmente os comunistas. Começa a perseguir incansavelmente todos aqueles que levantassem a bandeira do comunismo. E, claro, como nós vivemos, não só de agora, mas desde sempre, dependendo de símbolos, os símbolos, eles se consolidam, eles se constroem, eles representam uma determinada ideia, uma determinada força, e eles precisam ser, portanto, destruídos, desconstruídos.